Olá a todos, esse é um vídeo mais um bate-papo, né? A gente entender o contexto da invasão da Rússia à Ucrânia e dar, claro, o meu ponto de vista, sendo acrescentando alguma coisa a mais, porque você já deve ter visto vários vídeos, ter lido revistas, jornais em relação a essa invasão, né, da Rússia à Ucrânia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, eu te convido a pensar em relação à invasão do Iraque sem autorização da ONU. Mas quem invadiu o Iraque? Os Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez? Invadiu o Iraque, teve uma dominância procurando armas nucleares. Só que essa invasão foi sem apoio da ONU. E eu te pergunto, qual foi a posição da União Europeia nesse contexto de invasão? Não teve posicionamento e se teve foi um posicionamento, foi meio superficial. Porque, é claro, você sabe e nós sabemos que os Estados Unidos invadiram, procuraram armas nucleares nesse contexto, né? A motivação foi isso, mas houve uma invasão do Iraque em relação ao armamento nuclear, ao terrorismo, e depois a gente tem na história também a invasão tanto do Iraque quanto do Afeganistão, falando que era a principal argumentação que era uma proteção, um movimento anti-guerra, né, contra as forças do mal. Só que aí você tem um contexto econômico, de petróleo, de realmente manutenção, né, dessa economia. Enfim, a gente tem essa invasão dos Estados Unidos e eu te proponho a pensar nisso sem autorização da ONU e você tem agora a Rússia invadindo a Ucrânia sem autorização da ONU também. Só que nesse momento a gente tem um contexto diferente. Essa invasão da Rússia, por mais que seja sem aprovação da ONU, e nós temos, é claro, a posição da União Europeia dizendo que é contra também. E nós temos os Estados Unidos sendo contra essa invasão e até apoiando a Ucrânia através não com militares, mas sim com equipamentos militares, né? Só que nesse campo, ó, a gente tem a Bielorrússia, Polônia, por mais que a Polônia não apoie diretamente a Rússia, ou a gente tinha, eu falo por mim, eu tenho essa dúvida de todos esses países aqui que estão do lado da Ucrânia apoiarem a Rússia. Simplesmente assim, né? É simplesmente assim, apoiarem a Rússia e aí a gente tem um isolamento total da Ucrânia, que aí ela pode ser invadida e perder a guerra facilmente. Bom, eu proponho também nesse bate-papo aqui a vocês a pensarem. O Bolsonaro ele foi a Rússia, fez um discurso de solidariedade, não apoiando, é claro, a guerra, mas sim solidariedade à Rússia como amiga comercial. E aí, comercial em relação ao agro, equipamentos militares, ao desenvolvimento militar, né? Que aí você tem um contexto muito mais amplo. Só que nesse momento, dia 25 de fevereiro de 2022, o general, né, o vice-presidente, o Mourão, ele se posicionou, disse que era contra a invasão da Rússia em relação à Ucrânia e o Bolsonaro vetou qualquer manifestação desse tipo do Mourão em relação a essa guerra. Bom, se você for pensar nisso, a gente tem então um apoio do Brasil em relação à Rússia nesse contexto político, né, de guerra.
E justamente nesse momento o Bolsonaro ele pode estar flertando no futuro para uma futura guerra, e aí a gente tem um apoio tanto da Rússia quanto da China e etc e tal. Em um contexto aqui mais voltado no Brasil, a gente sabe que tem várias teorias do governo Bolsonaro e até apoiadores também que apoiam uma intervenção militar, né? E aí, se caso isso concretize, Bolsonaro tomaria o poder e seria um ditador no Brasil. A gente teria todo esse contexto de guerra. Claro, lembrando que esse ano tem eleições aqui no Brasil. Não sei se seria um motivo a mais para o Bolsonaro ou não. E a gente também não sabe até quando vai durar essa guerra aqui da Rússia contra a Ucrânia, justamente porque a gente tem um posicionamento da União Europeia, né, do bloco europeu, não muito forte, dizendo que é o contrário, mas as sanções por enquanto são mais econômicas, né, mexendo no bolso da Rússia pela via do fornecimento do gás da Rússia através da Alemanha, perdão. Então, a gente tem tudo isso que é muito complicado. Realmente, se você quiser comentar aqui nos comentários, você pode. Eu acredito que esse vídeo é mais para você utilizar e as referências aqui em um provável texto, tanto em concurso público, em vestibular, pelo menos essas argumentações que são argumentações contra os Estados Unidos e a União Europeia, dizendo, é claro, por que seria uma visão hipócrita em relação aos Estados Unidos não apoiarem ou falarem alguma coisa em relação à Rússia, né? Porque os Estados Unidos fizeram a mesma coisa com o Iraque e com o Afeganistão. Então, a minha contribuição com esse vídeo, eu espero realmente que tenha paz, né? A guerra não é bom para ninguém, não é bom para ninguém. Quando um país entra em guerra com outro país, os dois saem perdendo, como já dizia, acho que não sei se foi Machado de Assis, mas meu sentimento é isso, né?